Vamos lá, retomando a nossa live, eu convido a todos a entrarem novamente. Nossa live aí teve um tempo, né, de duração de 1 hora. Eu convido a todos a entrarem novamente para a gente dar continuidade aqui no nosso tema, né? Esse tema tão auspicioso, tão interessante para a gente, que é como gerar um estado emocional, uma condição emocional positiva, um estado emocional positivo diante de tantas coisas que nós estamos percebendo hoje em dia com essa vivência aí desse momento no mundo e na nossa sociedade brasileira, né? Então estamos retomando aqui a nossa live, vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar e nós estamos chegando aí, o pessoal está chegando, a Andréa Benetton voltou, a Vicky voltou, a Pri voltou, que legal, a Val voltou, muito bem, gente, muito obrigado aí por estarem prestigiando essa live. Eu espero que esses temas estejam contribuindo para vocês e que vocês possam aí, através das perguntas, das questões, a gente continuar compartilhando para construir aí uma percepção desse momento que nós estamos vivendo, né? Então convido vocês a continuarem, vamos continuar juntos nessa live e deixa eu verificar aqui mais um detalhe técnico. Legal, vamos lá. Tinha uma pergunta que já tinha sido feita pela Ordilena. Qual era a pergunta? Vamos lá, meus assistentes aqui estão me ajudando. Vamos lá. Como abrir as caixas das vivências traumáticas sem sofrimento? Que pergunta maravilhosa. A pergunta da Ordilena. Eu espero que a Ordilena esteja aí presente novamente, né? Porque ela trouxe aí uma pergunta muito interessante, que é como abrir a caixa das experiências traumáticas sem sofrimento, né? E aí, será que a Ordilena está presente já com a gente? Vamos dar uma olhadinha. Eu não sei se a Ordilena já voltou para a live. Eu acho que ela ainda não voltou para a live. Vamos lá, ela ainda não voltou. A live vai ficar disponibilizada para ver depois. Sim, vai ficar disponibilizada a live para ver depois. E eu vou deixar lá a live para todos poderem assistir novamente, né? E Tem uma pergunta da Priscila. mas essa pergunta da Ordilena, mesmo que ela entre depois, nós vamos acabar voltando nela, né? E eu quero abordar essa pergunta porque ela é muito, muito interessante. Até depois pegar a linha de raciocínio que a gente estava antes da live terminar, tá? Tem duas perguntas. Vamos lá. Que uma é: a constelação familiar traz para o consciente e o inconsciente? Alguém perguntou, mas não dá para ver. Então vamos lá, vamos primeiramente para essa pergunta da Ordilena. Como abrir a caixa das experiências traumáticas sem sofrimento? E aí, gente, eu tenho uma notícia para vocês, tá? Que é o que eu costumo dizer no início dos meus processos terapêuticos. Eu não posso garantir que não vai doer. Essa é a mais pura realidade. Mexer com os conteúdos traumáticos dói. Eu ainda não conheci nenhuma experiência, nem as minhas próprias, nem de pessoas que eu atendo, nem de amigos que atendem pessoas, de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, de experiências traumáticas, de abrir essa caixa sem sofrimento. O sofrimento, ele é inerente à condição humana. Ele é inerente à condição humana. Ou seja, se nós estamos vivos, sofrimento faz parte do contexto humano. E aí, aonde reside então a grande sabedoria? A grande sabedoria reside em abraçar o sofrimento, em perceber que o sofrimento tem uma proposta. O sofrimento, ele não existe por si só, ele não é um fim por si só. Ele é um meio da vida fazer com que
nós nos movimentemos na direção da expansão da consciência. Então, o sofrimento ele é um dos instrumentos do desenvolvimento humano. E nós sofremos até o momento em que nós conseguimos ter um desprendimento tal que nos dá a condição de abraçar o sofrimento. E quando a gente abraça o sofrimento, ou seja, não nega a sua existência, quando a gente admite a existência do sofrimento e olha para ele de uma maneira que se perceba o para quê. Quando a gente entende o para quê do sofrimento, ele deixa de ser sofrimento e passa muitas vezes e se transforma numa alegria de uma nova percepção, de uma nova contextualização de uma determinada situação. Então, abrir essa caixa, ela é sempre uma experiência marcante. Ela é sempre uma experiência marcante. Agora, eu posso garantir uma coisa para vocês. O sofrimento de se abrir a caixa é infinitamente menor do que o sofrimento de se negar a própria história. Porque negar a sua própria história, negar seus próprios traumas, é viver a vida pela metade. Muito do que a gente vive hoje, do que a gente percebe hoje, né, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é por negação do próprio sofrimento, é por negação daqueles conteúdos que nos tocam. A Ordilena entrou, que legal! Ordilena, eu estava respondendo a sua pergunta e vou retomar para que você possa acompanhar. Abrir a caixa das vivências traumáticas, ela sempre é uma experiência que inicialmente pode ser desconfortável. Eu diria e disse até que eu ainda não conheço uma forma de se abrir essa caixa das experiências traumáticas sem sofrer. O sofrimento é condição inerente ao ser humano. O sofrimento faz parte do desenvolvimento humano. O sofrimento, ele dá até um determinado sentido para a existência humana, porque ele patrocina o desenvolvimento, ele patrocina o movimento do ser em busca de uma consciência mais ampla. O sofrimento, o detalhe que a gente percebe é como nós lidamos com o sofrimento. A forma como nós lidamos com o sofrimento é que dá uma percepção do sofrimento ser sofrimento ou ele ser uma proposta. O sofrimento, como eu disse, ele apresenta um para quê. Ele tem uma proposta. E nós vamos percebendo à medida do autoconhecimento, à medida do autodesenvolvimento, que o sofrimento ele é um instrumento do desenvolvimento humano. Ele só é sofrimento até o momento em que nós o abraçamos, em que nós o aceitamos. Por isso que eu parto desse princípio que a aceitação é o primeiro passo nesse caminho do autodesenvolvimento. Teve uma pergunta ainda quando a gente estava no vídeo anterior, que era se as constelações sistêmicas, se elas revelam, trazem os conteúdos do inconsciente, né? Aquilo que, para a consciência, aquilo que a psicologia chama de inconsciente, as constelações chamam de sistêmico, né? É tudo aquilo que existe dentro de um sistema pessoal, de funcionamento emocional, dentro de um sistema familiar e que não é visível. E que por não ser visível, muitas vezes não se olha para aquilo. E quando se experiencia uma constelação, nós vamos olhar para a questão que está mobilizando aquele sistema, ou seja, a questão que está nos mobilizando. E quando nós olhamos, aquela questão pode sim vir para a consciência. Mas tudo vai depender de como nós vamos traduzir as mensagens do inconsciente. O inconsciente, ele está ativo a todo momento dentro de nós. O inconsciente não dorme. Ele está a todo momento produzindo movimento psíquico.
E ele é evidente nos nossos sonhos. Quando nós desligamos a mente consciente e ficamos ali diretamente ligados com a mente inconsciente, que eu também costumo chamar de mente misteriosa. Dentro da hipnose, eu costumo chamar de mente misteriosa. É aquela que gera os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. E, na verdade, às vezes nós não sabemos dizer de onde eles vêm. Então, durante os nossos sonhos, o inconsciente se libera e ele manda muitas mensagens para nós. Mas também não é só durante os sonhos. Ele se apresenta também nas sincronicidades da nossa vida. Sincronicidade é todo o acontecimento que é sincrônico e que causa uma modificação no panorama da nossa vida, né? Ou vamos dizer assim, uma modificação no destino, né? E aí entenda-se destino como tudo aquilo que acontece num dia de uma pessoa. Então, sincronicidade é esse movimento que é harmonioso. Então, o inconsciente também se manifesta assim, se manifesta nos atos falhos também. Quando uma pessoa fala uma coisa ou faz uma coisa que na verdade ela não queria fazer. Ela acha que ela não queria, mas na verdade ela é tudo que ela mais queria. Uma outra pergunta aqui: como saber se um conteúdo traumático ainda tem efeito em nós e como saber se superamos, né? Então eu vou definir isso de uma forma bem simples. É quando não há mais dúvida. Quando não há mais dúvida, é sinal que está superado. E o que isso quer dizer? Superar um evento traumático não significa que o acontecimento vai deixar de existir na nossa mente, na nossa lembrança. Só que ele não terá mais o efeito que ele tinha anteriormente. Então, quer dizer, um conteúdo que é integralizado, um conteúdo traumático que é integralizado à consciência, ele começa a ter um efeito potencializador. Lembra-se das premissas do meu trabalho? Da primeira que eu falei, né? Aonde está o veneno, sempre estará o antídoto. A segunda premissa é: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. E aqui reside o cerne dessa tua pergunta, né? Quem fez foi a Andréa Benetton. Muito obrigado, Andréa, pela pergunta e pela participação. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Ou seja, o processo de autoconhecimento, ele é por si só um processo de cura emocional. E ao me curar emocionalmente, eu me potencializo. Uma vivência traumática, quando ela é olhada, quando é percebido o para quê, quando ela é aceita, quando ela é abraçada, e quando se entende a proposta dela, então nós percebemos que ela, na verdade, ela nos potencializa. Ao trazermos um conteúdo do inconsciente para a consciência, nós ativamos na nossa psique uma função que é a função transcendente. É a capacidade que nós temos de transcender aqueles conteúdos que nos incomodavam e transformá-los em conteúdos que nos são aceitáveis, que integralizam o nosso ser, né? Então, essa é a grande proposta. Então, quando nós não temos mais dúvida, quando nós caminhamos em paz com aquele conteúdo, é que nós percebemos que esse conteúdo está integralizado e ele já não mais nos impede o desenvolvimento. Vamos lá verificar se nós temos mais alguma pergunta. Vamos verificar aqui. No antigo vídeo, a Priscila perguntou: a amamentação pode influenciar nessa ligação da mãe com a criança? Por exemplo, o desmame precoce. A Priscila havia perguntado, quando nós estávamos no outro vídeo, se a amamentação influencia nessa conexão da mãe com a criança. Influencia, Pri, também Priscila, Pri, muito obrigado pela participação também. Influencia porque toda a vivência com a mãe, desde a gestação, ela influencia, né, nessa formação desse conteúdo emocional que essa vivência com a mãe patrocina, tá?
E então influencia sempre a amamentação, porque durante o período da amamentação é um período em que a mãe está diretamente ligada com o filho, né? Está diretamente ligada com o filho e ela transmite para o filho todo aquele calor materno, todo aquele amor materno, o sentimento de aconchego, o sentimento de ser aceito, de ser amado. Então, esse período da amamentação é um período muito importante no desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento emocional de um ser, tá? Vamos observar aqui, nós tínhamos mais perguntas. É uma pergunta ligada. A Marcela Rodrigues perguntou: e quando o bebê não quis ser amamentado, como fica a ligação com a mãe? Quando um bebê não quis ser amamentado, a pergunta da Marcela Rodrigues: como fica a ligação com a mãe? Olha, cada experiência humana é uma experiência, cada vivência é uma vivência, e cada ser é um ser. Então, na verdade, se a gente olhar a estrutura psicológica e a estrutura psíquica do ser humano como um todo, não tem como a gente determinar que um determinado acontecimento ele vai produzir um efeito geral. Existem pessoas, existem crianças, seres, né, crianças, que quando não amamentadas podem desenvolver sim um sentimento de carência emocional. Mas existem outras que não. É que, na verdade, tudo depende muito menos do leite em si e muito mais da disponibilidade emocional da mãe. Porque às vezes a mãe tem alguma vivência durante a gestação ou até às vezes alguma coisa orgânica que faz com que ela não consiga disponibilizar o leite para a criança. Mas o afeto, a disponibilidade do tempo, o estar ali de corpo e alma e coração, distribuindo amor para aquela criança, dá o sentimento a percepção de ser amado. E isso é tão importante quanto o leite. E vamos lá, eu quero continuar ainda a live aqui com vocês, né? Porque eu falei das vivências traumáticas. E agora eu quero falar um pouquinho para você das vivências saudáveis. E para a gente poder perceber como é que essa balança pode ser equilibrada, né? Então, principalmente para aquelas pessoas que vão dar início à família, ou que já estão nas famílias, pais e mães, que querem contribuir para a formação dos seus filhos, observar essas vivências saudáveis e como elas podem refletir positivamente na estrutura emocional de uma pessoa, né? As vivências saudáveis, atos e palavras, atos de amor, de aceitação, atos de inclusão. Toda criança, quando nasce, o maior anseio dela é de fazer parte, e é o nosso anseio como adultos também, né? É de sentirmos-nos integrantes de uma família, de um contexto social, de um grupo de pessoas. Nós temos essa necessidade de fazer parte. Quando uma criança nasce, essa aceitação, esse amor que ela recebe, que ele é dado por atos de cuidado, de preservação da vida, atos de zelo, atos de constância, atos de presença, atos com uma qualidade de sentimento boa e com palavras de estímulo, eles provocam, eles fazem nascer bons sentimentos. Sentimentos, por exemplo, como sentimentos de igualdade ou de semelhança. Nós somos todos seres humanos semelhantes. Ou seja, quando eu sou bem nutrido emocionalmente, eu não preciso me sentir nem superior nem inferior a ninguém. Eu me sinto igual, eu me sinto semelhante, eu me sinto um irmão, eu me sinto de mãos dadas. Eu percebo que cada ato meu, ele reverbera socialmente, ele reverbera no meio, né? O sentimento de amor próprio, do gostar de si,
Esse sentimento de amor próprio, ele é dado por essa experiência positiva familiar que nós vivemos também. Um senso de merecimento equilibrado. O que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que não são prósperas, não porque a vida não permite, não porque não têm as melhores condições. Elas não são prósperas porque elas mesmas não se permitem. Porque elas têm um senso de merecimento que diz para elas todos os dias que elas não merecem ser prósperas, que elas não merecem ser felizes. Então, o senso de merecimento também é dado pelas experiências positivas. A crença em si e na vida também é um sentimento decorrente. A crença em si, acreditar no seu potencial, acreditar que embora hajam dificuldades, você pode ir além, você consegue, o universo conspira a seu favor. Essa crença em si próprio e na vida, ela é importantíssima. E um sentimento de fortalecimento emocional. Quando pai e mãe estão harmonizados dentro do nosso emocional, fica muito mais fácil da gente ter um emocional bem estruturado. E pai e mãe estão presentes dentro de nós, mesmo que eles não estejam mais vivos materialmente. Pai e mãe estão presentes em cada célula do nosso corpo. Em cada célula do nosso corpo, pai e mãe estão frente a frente, um olhando para o outro, independente se eles viveram juntos, independente se eles tiveram a vida toda juntos, independente se eles já se separaram. Dentro de nós, pai e mãe é importantíssimo. E aí existe uma chave para que a gente possa ter saúde emocional. É a gente tomar posse de pai e tomar posse de mãe, do jeito que eles são. Não existe o pai ideal, não existe a mãe ideal. O trabalho do autoconhecimento é chegar numa condição, que eu poderia até dizer uma condição sistêmica, de olhar para pai e mãe e dizer: você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim, mesmo que tenha existido vivência traumática, mesmo que tenha existido dores. Porque a partir do momento em que a gente aceita a nossa própria história e percebe que ela tem sentido, propósito e significado na nossa vida, nós percebemos que tudo o que aconteceu teve um pra quê. E isso é importantíssimo. A capacidade que esse fortalecimento emocional dá de lidar com os sentimentos. Então a gente percebe hoje uma falta de estrutura pessoal em lidar com os próprios sentimentos. Isso está diretamente ligado à nossa história de vida. E por fim, eu elenco aqui a resiliência, a capacidade de enfrentar dificuldades e vencê-las. Não só de enfrentar, mas enfrentar e vencê-las. Então, esses são alguns padrões de sentimentos que são produzidos pela experiência positiva com pai e mãe e as experiências positivas diante da vida. Então, até aqui, nós falamos da qualidade das nossas emoções. E agora eu quero falar para vocês da qualidade dos nossos pensamentos, que é a segunda base desse tripé de uma estrutura emocional saudável. A qualidade dos nossos sentimentos, o primeiro tripé, a primeira base do tripé. A segunda, a qualidade dos nossos pensamentos. E aí tem uma notícia muito interessante. A qualidade dos nossos pensamentos, ela é decorrente da nossa dinâmica emocional, que por sua vez é dada pela percepção que nós temos da nossa própria história. A nossa dinâmica emocional, ela dá a qualidade dos nossos pensamentos. Daí eu estar ressaltando tanto a necessidade de investirmos no autoconhecimento, no mergulho no inconsciente, para trazer para a consciência os conteúdos que nos tocam, porque eles são a base de toda a nossa dinâmica emocional,
que por sua vez é a base dos nossos pensamentos. E aí a gente observa que pessoas que tiveram experiências traumáticas, por exemplo, pessoas que tiveram experiência com pais opressores, elas têm uma tendência a uma percepção de vitimização. E aí, essa percepção emocional de vitimização, ela também ela gera pensamentos de vitimização. A gente percebe também que as experiências, que essa dinâmica emocional, ela gera pensamentos oscilantes. Ou seja, a pessoa que, como se diz comumente, não sabe o que quer. Na verdade, não é que a pessoa não sabe o que quer, ela não tem estrutura para saber o que quer. Então, investir em autoconhecimento, em fazer contato com conteúdos internos, significa ter um pensamento mais alinhado, um pensamento mais direcionado, que propicie para a pessoa alcançar os objetivos que ela busca. Os conteúdos traumáticos também, eles são nascentes também de pensamentos nocivos. E pensamentos nocivos são pensamentos de autodestruição, de agressividade, pensamentos sabotadores. Às vezes a pessoa está direcionada para algo muito bom na vida dela, mas um determinado pensamento que é patrocinado por um conteúdo emocional que é nocivo, ele tira o direcionamento mental da pessoa. Então é importante, a hora que se perceber um pensamento autodestrutivo, um pensamento agressivo, um pensamento sabotador de tudo aquilo que você deseja como bom para você, é você parar, meditar, parar um pouco toda a mobilização interna, toda a velocidade interna que está acontecendo na sua psique e no seu emocional. Simplesmente parar e olhar para o movimento, para perceber o que está realmente acontecendo. E aí, estabelecer um diálogo interno. O diálogo da consciência com os movimentos patrocinados pelo inconsciente. Um diálogo onde a consciência pergunta: o que realmente está acontecendo comigo agora? E aí, silenciar a mente, silenciar a racionalidade, para que o emocional possa responder a essa pergunta. E vale lembrar que o emocional não tem a mesma velocidade e nem a mesma estrutura do racional. O emocional tem dinâmica própria. Então, muitas vezes, eu faço uma pergunta para mim durante o dia do que está acontecendo comigo, que movimento é esse? E quando eu deito à noite para dormir, no sonho me vem a resposta. Ou muitas vezes, quando eu paro para pensar em alguma coisa, surge uma imagem na minha mente. E essa imagem, ela é simbólica, ela se refere a esse conteúdo que eu estou buscando saber o que é. E quando eu paro e estabeleço um diálogo interno, eu dou a oportunidade desse pensamento nocivo, que é patrocinado por um sentimento de rejeição, muitas vezes, por um sentimento que não foi bem estruturado, um sentimento de não aceitação também, muitas vezes. Eu dou um espaço, eu dou a oportunidade de existência para ele. Eu dou a oportunidade de manifestação. E quando ele se manifesta, eu posso entender o seu real propósito. Então, essa estrutura do diálogo interno, ela é fundamental nesse processo de autoconhecimento. Os bons pensamentos direcionados, pensamentos que têm uma determinada firmeza num objetivo, quando a gente sabe o que quer, pensamentos de paz interior, de tranquilidade, pensamentos de perdão e pensamentos altruístas que buscam o que o outro está sentindo. Muitas vezes a gente tem que sair do próprio mundo interno para poder enxergar melhor o que está acontecendo à sua volta.
olhar para o mundo externo, olhar para o outro, se preocupar com o outro. Ao mesmo passo que olha para si, olhar para o outro. E ao olhar para o outro, estabelecer o que Milton Erickson, o pai da hipnose ericksoniana, chamou de intercâmbio da vulnerabilidade. E aí, nesse contexto do intercâmbio da vulnerabilidade, eu inicio com vocês o terceiro pilar da saúde emocional, de um estado emocional positivo, que são os nossos hábitos. Os nossos hábitos, por conseguinte, são a consequência da nossa dinâmica emocional e da nossa dinâmica mental. Ou seja, dos nossos sentimentos, da percepção da nossa própria história e também dos nossos pensamentos. Sentimentos e pensamentos geram hábitos. E hábitos podem ser bons hábitos ou maus hábitos. O que acontece com o ser humano na sociedade moderna hoje é que a gente vive muitas vezes no automático. E quando a gente vive no automático, a gente não tem a oportunidade de se observar. E o hábito, ele tem uma característica, que muitas vezes aquela pessoa que tem o hábito, nós não percebemos o hábito que temos. Então, muitas vezes nós precisamos do outro, daquele que está ao nosso lado, para nos mostrar os nossos hábitos verdadeiramente. Porque às vezes nós temos hábitos que são patrocinados pelo inconsciente. O hábito é aquilo que nós fazemos de forma sistemática, é aquilo que é imperceptível, é aquilo que também comumente se chama de costume, né? Hábitos e costumes. Quer dizer, formas sistemáticas de se fazer uma coisa e às vezes inconscientes. Os hábitos que são patrocinados pelo inconsciente não são percebidos pela consciência. E aí nós precisamos do espelho. O espelho é o outro, é o semelhante, aquele que vai nos dizer o que realmente está acontecendo conosco. E aí é muito importante a gente ter uma abertura para aquilo que hoje modernamente se chama de feedback. O feedback é o retorno que nós percebemos que nós percebemos e recebemos na interação humana. E muitas pessoas se fecham para o feedback, se fecham para o retorno da percepção dos seus próprios atos. Os maus hábitos, eles somente podem ser suplantados, e isso é uma máxima da natureza. Somente um bom hábito pode suplantar um mau hábito. Então vocês percebam que nós partimos de uma base emocional, passamos por uma base mental e agora estamos falando de uma base prática. Ou seja, os hábitos eles podem ser mudados a partir de um direcionamento mental. E bons hábitos geram bons pensamentos, é via de mão dupla. E bons pensamentos também geram bons sentimentos. Então é um trabalho que se faz em via de mão dupla. Ao mesmo tempo que buscamos a base emocional que reflete no mental, que se reflete no prático, o prático reflete no mental, que reflete também no emocional. Somente um bom hábito pode transformar um mau hábito. E aí é uma questão de determinação mental para a construção de bons hábitos. Ou seja, hábito é um processo que pode ser consciente. Nós podemos nos conscientizar dos nossos hábitos, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos, e podemos colocar um direcionamento nesse processo da geração de bons hábitos. E aí eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês me ajudem na live, né, nessa participação. Eu quero fazer com vocês uma lista de maus hábitos e depois uma lista de bons hábitos. Mas primeiro vamos fazer uma lista de maus hábitos, para a gente poder entender como é que o nosso conteúdo emocional
ele patrocina as nossas ações do dia a dia. E aí nós vamos depois falar de como, com tudo isso, gerar um estado emocional positivo. Então, eu começo aí dizendo para vocês, um mau hábito que parece que não, mas para muitas pessoas se torna um hábito. Acordar de mau humor. Acordar de mau humor, para muitas pessoas, se tornou um hábito. Aquilo foi sendo feito frequentemente, um contato emocional com o inconsciente, feito de forma automática, que gera um estado emocional de indisposição para o relacionamento. Isso é um mau humor, Então, acordar de mau humor. Eu estou ouvindo aqui alguns outros hábitos. Nos levar, o Yuri está falando aqui, nos levar pelas notícias da TV. Esse também é um mau hábito. Esse reflete o mau hábito de não se ter um filtro sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que a gente vê e sobre aquilo que a gente fala também, né? Então, um mau hábito é, como disse o Yuri aqui, nos levar pelas notícias da TV. Ou seja, nós temos que ter um filtro de tudo aquilo que a gente ouve, vê e fala. A Sandra Pereira, bem-vinda, Sandra, grato pela participação. Ela está dizendo aqui que um mau hábito é reclamar. Sim, ele está aqui na minha lista de maus hábitos também. Reclamar é um péssimo hábito. Ele é um péssimo hábito que não contribui com absolutamente nada no dia da gente. Ele é como se a gente estivesse dizendo a todo momento que nós reclamamos, é como se a gente estivesse dizendo para o universo que o universo é injusto, que o universo nos está dando aquilo que nós não merecemos. E aí isso denota, isso mostra como é que nós estamos inseridos na natureza, com a nossa consciência. Então, quando nós percebemos o universo como injusto, aí só nos resta reclamar. Porque ao perceber o universo como injusto, nós percebemos tudo mais como injusto. E daí nascem muitas reclamações. Então, reclamar é algo que só desperdiça a energia psíquica e faz com que nós desviemos o foco daquilo que realmente nos interessa no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Um mau hábito que a Ana Clara, a coach Ana Clara, uma excelente coach de vocação. Deixo aí uma dica para quem estiver buscando um coach vocacional, um profissional que esteja trabalhando na linha da identificação de talentos. A Ana Clara Hacker é uma excelente profissional. Então fica aí a dica de uma profissional. Hashtag Ana Clara Hacker. Excelente pessoa super responsável para trabalhar com adolescentes ou adolescentes adultos na busca do seu talento natural. Hashtag Ana Clara Hacker. Fiquem com essa dica. Vamos lá. A Cris Caldeira, ela está falando aqui que o vitimismo é um péssimo hábito, que eu já até abordei um pouco ele aqui, que é a pessoa se colocar no lugar de vítima. E aí, esse hábito é um hábito muito interessante, porque ele se consolida, é um estado emocional que se consolida num pensamento e se consolida numa atitude que mostra que, na verdade, a pessoa não quer uma solução. Ela quer continuar vivendo daquela forma que ela reclama que não é boa, mas que é o único sentido que ela conseguiu perceber para a própria vida. É até um pouco triste dizer isso, mas é a mais pura realidade de muitas pessoas. A Bruna Miranda está me falando aqui da procrastinação. É um péssimo hábito. Deixar para amanhã aquela excelente atitude que você poderia tomar hoje. A procrastinação. A gente precisa aprender a perceber que tudo acontece hoje. O amanhã, eu diria para vocês assim, de uma forma... em forma de brincadeira, que ele é uma ilusão de ótica. O amanhã não existe, porque
O amanhã, quando ele chegar, ele é hoje. O ontem também não existe, porque um dia ele foi hoje. Então, tudo o que nós temos para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, é o hoje. É hoje que tudo acontece. É hoje que o nosso despertar acontece. É hoje que o nosso contato emocional acontece. É hoje que um bom pensamento, um bom sentimento, uma boa atitude, um bom hábito nasce. No hoje reside tudo aquilo que a gente precisa para criar o amanhã que a gente sonha. O Zé Francisco também, que está participando junto com a Nabila. Muito grato aí pela participação, Nabila e Zé Francisco. Ele está falando aqui do hábito de julgar. Esse hábito realmente, esse costume realmente é péssimo, né? Porque quando a gente julga, a gente sai do nosso próprio lugar e se coloca num lugar do juiz. É um lugar da pessoa que sabe e que vê muito mais do que as outras. E na verdade, nós sabemos que esse lugar não é nosso. O nosso lugar é o lugar desse outro bom hábito que foi falado pela Priscila Veloni, que é o hábito da compaixão. É o hábito de olhar para o outro e perceber que nós somos seres humanos e que somos semelhantes, que somos iguais perante a natureza e perante o universo. Temos o valor individual de cada um. Vamos lá, meus auxiliares estão aqui me indicando alguma pergunta. Não, na verdade, a Ana Clara ela tinha falado do hábito de mentir. Esse não disse do hábito. Eu acabei falando aqui, dando toda a dica da Ana Clara, coach aqui, mas não falei do hábito que ela mencionou, do péssimo hábito que é o hábito de mentir. O hábito de mentir, ele é um hábito desenvolvido internamente. Ele é um hábito que faz parte da estrutura emocional da pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa não aceita, não olha para a sua própria realidade, ela desenvolve um padrão emocional de mentir para si mesmo. E muitas pessoas levam isso ao extremo do contexto emocional, criando até uma realidade paralela, fazendo com que ela não perceba o que realmente está acontecendo e vivendo como se fosse uma novela paralela à sua própria vida, uma mentira sobre a sua própria história, dizendo que aquilo que machucou, não machucou, que aquilo que doeu, não doeu, que aquilo que traumatizou, na verdade não foi nada. Isso é uma mentira. E quanto mais nós mentimos para nós mesmos, mais distante de uma conexão emocional com o nosso próprio interior, com o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu mais profundo nós estaremos. Então, para nos aproximarmos dessa conexão conosco mesmo, realidade pessoal. Vamos lá. Um péssimo hábito que o Yuri está falando aqui é não se colocar no lugar do outro, pensando apenas no que convém. Sim, esse é mais um péssimo hábito. Vamos lá, tem mais uma pergunta dada pelos meus auxiliares aqui. Que a Priscila ela tinha falado de compulsão. Era isso que ela tinha falado. A Priscila também falou do hábito da compulsão. Aí a compulsão, nesse caso, ela já não é mais um hábito, tá? Aí a compulsão ela já se transforma naquilo que a psicologia e a psiquiatria identifica como uma patologia, tá? A compulsão, num determinado nível, ela já é uma patologia emocional. Ou seja, é o conteúdo emocional tão avassalador que toma posse de uma pessoa, da consciência de uma pessoa, como se fosse uma figura autônoma dentro da estrutura emocional, que faz com que a pessoa tenha atos compulsivos. Por exemplo, compulsão por comprar. Essa é uma compulsão terrível, geralmente patrocinada por um sentimento, um sentimento de carência emocional. A carência emocional busca ser suprida. Como a pessoa não olha para o lugar certo, então ela busca nas compras uma forma de suprir uma carência. A compulsão pela alimentação,
É uma outra forma muito comum de compulsão. Ela se transforma numa patologia que, na verdade, se multiplica, se desmembra numa outra patologia que muitas vezes chega a acontecer com algumas pessoas, que é até a obesidade, né? Então, a compulsão pela comida também é uma busca direta de saciar uma necessidade emocional do inconsciente, uma carência profunda que a pessoa ainda não olhou para ela, ainda não admitiu a existência, ainda não integralizou na consciência, ainda não conversou com ela e ainda não buscou um direcionamento, uma solução, um para quê, se transforma numa compulsão. E a compulsão, ela é uma patologia emocional. Ela também gera hábitos, né, de compulsão, mas em si ela é uma patologia emocional. O hábito de criticar. Vamos lá, mais uma contribuição aqui dos auxiliares. Tem uma pergunta que a Carol falou de ceder à raiva. Que é uma... Foi feita aqui uma pergunta do mau hábito de ceder à raiva. E aí a gente vai falar de um outro tema. A raiva, muitas vezes, ela é uma expressão de um conteúdo do inconsciente. A raiva é uma das expressões que eu diria, assim, num paradoxo, ela é uma das expressões mais benéficas dos conteúdos do inconsciente. Porque ela é uma forma de um trauma se manifestar, se personificar. Ele se personifica numa raiva e aí fica mais fácil da pessoa identificar aquele conteúdo traumático. Por exemplo, com o pai. Ela tem, diante da vida, muitas vezes, uma raiva manifesta, que não é só com o pai, é com os conteúdos da própria vida. Então, a raiva, ela tem um aspecto que psicologicamente é positivo, né? Então, nós estamos tendo aqui diversas contribuições com relação aos maus hábitos, né? Que é justificar os erros, ser o dono da razão, achar culpados, todos esses são maus hábitos patrocinados pelas movimentações psíquicas do inconsciente. E agora eu quero que vocês também reflitam comigo sobre os bons hábitos. Sobre os bons hábitos, né? Os bons hábitos também são patrocinados pelo inconsciente, mas principalmente pela consciência, que já integralizou os conteúdos do inconsciente. Então, seguindo a lista, poderíamos dizer acordar de bom humor, que significa abençoar a vida, reconhecer o quanto a vida é bela e o quanto nós temos que ser gratos por estarmos vivos e tendo essa incrível, essa maravilhosa oportunidade de desenvolvimento, de evolução diante da vida, diante da natureza. Mais um bom hábito, organizar-se. Esse hábito é prático. Organizar-se, trabalhar com organização dentro da sua própria casa. E isso reflete uma organização interna. Eu estou tendo uma pergunta aqui ainda sobre os maus hábitos, que é da Sandra Pereira, perguntando se raiva é positivo. Dentro do movimento, dos movimentos emocionais, dentro de um processo terapêutico, quando uma pessoa consegue manifestar uma raiva que ficou guardada de um trauma da sua própria história, sim, a manifestação dessa raiva é benéfica, porque ela é a grande oportunidade da pessoa olhar para aquele tema, olhar para aquela demanda emocional. Então, nesse sentido, a raiva é benéfica. Ela é a materialização de um conteúdo reprimido. E um conteúdo reprimido sempre é pior do que manifestá-lo. Eu espero ter esclarecido. Um bom hábito. O Rodrigo está dizendo aqui da meditação. A Marcela está dizendo da disciplina. A disciplina é isso que eu vinha falando, da organização, né? Um bom hábito, ter gratidão, ser grato à vida, ser grato às pessoas, ser grato à família, ser grato à sua própria história. Porque se você gosta de você, em pelo menos alguma parte,
Você é o que é devido à sua própria história de vida. E quanto mais você integralizar os conteúdos da sua história de vida na consciência, mais você vai amar a si mesmo. Reconectar-se com o positivo nas pessoas. Esse é um bom hábito. Buscar o que as pessoas têm de bom dentro delas. Porque à medida que eu me conecto com o que tem de bom dentro das pessoas, eu me conecto com o que tem de bom dentro de mim mesmo. E isso é muito importante. Ouvir o outro também é um bom hábito. Um hábito de intercâmbio da vulnerabilidade, como diria Milton Erickson. Ouvir o outro é o que Milton Erickson dizia que é ouvir na essência. É uma das 4 necessidades básicas do ser humano, ser ouvido na essência. Ser ouvido na essência, uma das 4 necessidades básicas do ser humano. E aí então, nós vamos então, para caminhar para o fechamento da nossa live, falar de um estado emocional positivo. Um estado emocional positivo, ele é fruto da conexão interna, ele é fruto de tudo isso que nós falamos até aqui, do desenvolvimento emocional de uma pessoa. Ele é fruto da conexão interna, ele é fruto da estrutura emocional bem solidificada. Ele é fruto de bons pensamentos e bons hábitos. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, dessa quarentena, de estarmos mais dentro de casa, a importância de se olhar para os sentimentos, a importância de se olhar para os pensamentos e a importância de se gerar bons hábitos vão contribuir para o nosso estado emocional positivo. E aí eu quero trazer algumas dicas para vocês a respeito de como se gerar um hábito, um estado emocional positivo. Aproveite esta quarentena para uma quaresma interna, uma reflexão. Tudo isso está acontecendo na época da quaresma, o período da reflexão. Então, aproveite isso para uma quaresma interna, para uma reflexão profunda a respeito de você mesmo e da sua própria história, de você mesmo, de você mesma e da sua própria história. Mais uma dica, não fuja de você, não fuja de si mesmo, não fuja de olhar para dentro, não fuja de entrar em contato. E o contato, ele é dado pelas movimentações psíquicas que acontecem dentro de você. Na verdade, você não precisa fazer muita coisa. Tudo que você precisa é não fugir, é observar a si mesmo, olhar para dentro de si. Porque os movimentos estão acontecendo 24 horas por dia. O inconsciente não dorme. Mais uma dica, não atribuir culpa a causas externas. A sua infelicidade, a sua angústia, os seus medos, o seu desespero, a sua depressão, elas não são patrocinadas por quem está fora de você. Ela é patrocinada pelos seus conteúdos internos. Até chegar no momento em que você perceba que não existe culpa, que na verdade tudo é uma grande oportunidade que está diante de você. Observar mais seus sentimentos, como eu disse, estabelecer um diálogo interno. Isso é muitíssimo importante. Estabelecer um diálogo interno, observar seus sentimentos, ser um observador dos seus pensamentos e a conexão deles com o seu emocional, com o seu sentir. Perceber e estabelecer, elencar e estabelecer objetivos pessoais conscientes frente às demandas emocionais que se apresentam para você. Essa é mais uma dica. Mais uma dica, buscar o intercâmbio da vulnerabilidade, ou seja, se conectar com o seu semelhante na essência. Se conectar na essência do sentimento mais puro, olhando aquilo que tem de bom em cada pessoa, olhando aquilo que tem de bom em você mesmo. Ouvir na essência é mais uma dica. Fazer, essa é muito prática, essa próxima lista. Sabe, essa coisa do intercâmbio da vulnerabilidade, de ouvir o outro, de ouvir um feedback?
Sente-se ao lado daquela pessoa que gosta de você, que compartilha os momentos da sua vida com você. Se você for casado, do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu melhor amigo, ou do seu irmão, e faça uma lista dos seus hábitos, que são percebidos pelas outras pessoas. Uma lista dos maus hábitos, uma lista dos bons hábitos. E a partir dessa lista, reforce os bons hábitos e modifique, coloque um bom hábito sobre um mau hábito. Mais uma dica importantíssima: reconheça a qualidade das pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Reconheça a qualidade, o quanto essas pessoas são importantes para você, seus irmãos, seu marido, sua esposa, seus amigos, aquelas pessoas que te apoiam. Mais uma dica: desligue-se desse contato televisivo com os telejornais ou com as mídias da internet. Existem até algumas propagandas que dizem que aquela mídia, aquele jornal nunca desliga. E a gente muitas vezes fica ligado 24 horas com coisa ruim. Então, leia um livro, assista um bom filme, converse, abra uma conversa virtual com um amigo seu, seja pelo Skype, por alguma plataforma em que você consiga ver a pessoa, ter um contato visual. Faça coisas que te tragam satisfação. E aí então você vai começar a perceber um estado emocional positivo, que é fruto de toda essa experiência do contato interno, toda essa experiência da estruturação mental através dos pensamentos e toda essa experiência que é dada pelos nossos hábitos. Eu espero profundamente que eu tenha conseguido contribuir com vocês nesse momento de quarentena, de recolhimento que nós estamos vivendo. O diálogo está aberto, o compartilhamento está aberto. Vocês podem me mandar mensagens, seja pelo Face, seja pelo Instagram, seja no pessoal, no WhatsApp, através do meu contato telefônico que você encontra no Facebook, no Instagram, e a gente continuar construindo esse elo de compartilhamento e que nos coloque numa condição emocional positiva. Sinceramente, de todo o meu coração, foi maravilhoso estar aqui com vocês e poder dar essa pequena parcela com tudo aquilo que eu venho trabalhando, que na verdade é muito pouco, mas dar essa pequena parcela de contribuição. Espero que vocês possam aproveitar e que tenha sido um momento de muita reflexão, um momento que indique um contato interno e que possa trazer novas notícias internas de um alinhamento pessoal e emocional. Uma grande satisfação estar com vocês. Um beijo, muito grato a todos por terem prestigiado essa live e eu estou à disposição. Grande beijo, até mais.